então a gravar, compartilhar a tela e podemos iniciar então. Vamos fazer uma oração para iniciar a devocional de hoje, desta manhã. Pai querido, Pai amado, nós agradecemos, Senhor, pela possibilidade que temos todas as manhãs de acordar. Não deixaremos nunca de agradecer por isto, Senhor. Agradecemos pela manhã, de estar com os irmãos, de estar próximos, ainda que geograficamente distantes, mas estamos próximos em Ti, Senhor, estamos próximos pela Tua palavra, estamos próximos pelo Teu Espírito, Senhor. Nós agradecemos por todos que podem estar conosco neste momento, pelos que não podem estar. Agradecemos pelo dia que amanhece, agradecemos pelas nossas atividades, pelo trabalho, por tudo que o Senhor nos permite fazer, Senhor. Mas principalmente agradecemos pela sua presença conosco, que sabemos que o Senhor está aqui conosco. O Senhor é onipresente, onisciente. O Senhor está conosco, que seja do seu agrado, que possamos tirar desses devocionais o sustento, Senhor, o ânimo, a possibilidade de estar pronto, Senhor, que possamos receber de Ti o ânimo, o alento para as nossas atividades diárias, que a Sua palavra preencha o nosso coração, nos encha de alegria, nos encha de paz e nos permita sermos exemplos para o mundo todo, Senhor. Esteja com o Marken que vai trazer mais uma palavra, Senhor, que vai trazer mais um pouco da Tua palavra, Senhor, que vai nos trazer entendimento, que vai nos trazer compreensão, que este conhecimento nos permita saber mais de Ti, conhecer mais de Ti, nos aproximarmos mais de Ti, Senhor, através do conhecimento da Tua palavra. Nós agradecemos por tudo, em nome do Seu Filho amado, Jesus, que por nós morreu, que nos deu, Senhor, o retorno à Sua proximidade, que nos deu o direito de estar contigo novamente, Senhor, em paz e em alegria. Em nome dele que pedimos e agradecemos. Amém. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida, me faça de novo. Eu quero ser um vaso novo, como tu queres, Senhor amado. Tu és o oleiro e eu o vaso. Quebra minha vida, me faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Seu nome é maravilhoso, seu nome é maravilhoso, seu nome é maravilhoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Seu nome é conselheiro, seu nome é conselheiro, seu nome é conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Seu nome é Deus forte, seu nome é Deus forte, seu nome é Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, seu nome é conselheiro, seu nome é Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz.
Bom, muito bom dia aos irmãos, a quem eu ainda não cumprimentei, quem eu ainda não dei o bom dia. Então hoje nós vamos dar seguimento aí à nossa sequência de aulas aí com o tema de vida, morte e eternidade. Até agora, né, nós falamos, vimos aí como, né, o ser humano se mantém vivo nesse mundo, né, que é através do Espírito que é concedido por Deus, única e exclusivamente por Ele. Somente Ele tem o poder de dar essa vida ao ser humano. Só que nós vimos também que, infelizmente, ao ser humano é determinado a morte, né, por causa do pecado. E isso é algo irremediável, né? O ser humano não poderia fazer isso por remediar a morte de maneira alguma, né? E nem o que vem após ela, que é mais o foco do nosso estudo, infelizmente. Então, Jesus Cristo foi necessário, o seu sacrifício, para poder mudar tudo, né? Mudar tanto no nosso mundo aqui, como que nós vivemos, com a instauração do reino de Deus aqui, quanto no mundo espiritual, abrindo umas novas possibilidades para nós. Então, seguindo isso, hoje nós vamos dar uma olhadinha a respeito dos caminhos que o ser humano, que o homem tem após a morte, após o seu desligamento deste mundo. Deixa eu começar minha apresentação aqui, deixa eu compartilhar minha tela. Cadê meu Zoom aqui, o painel? Aqui. Você quer ler esse primeiro versículo para a gente, Otávio, que ele vai passar? Sim, claro. Hebreus 9, 27. E, assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Exatamente. Então, lembrando, irmãos, a nossa única regra de fé, né, que nos dá o nosso norte, o nosso horizonte é a Bíblia, é a palavra de Deus. E aqui nós vemos o quê? Que o autor aos Hebreus ele afirma, né, categoricamente, que o ser humano ele só pode viver uma única vez. E aqui é onde a gente tem a maior parte das religiões ela divaga e ela difere, né, nesse ponto dessa única vida, né, e o ser humano ele já está sentenciado, vamos dizer assim. A gente sabe muito bem que o catolicismo romano aí ele aponta para uma espécie de purgatório, né, que aí é o que eles chamam aí uma espécie de sala de espera, né, pelo julgamento de Deus. E nós vemos que o próprio versículo, né, ele já tira isso essa possibilidade de nós, do ser humano. O espiritismo, ele acredita que o espírito deixa o corpo da pessoa, né, passa a vagar, esperando para reencarnar ou em um outro ser humano, ou em um animal, ou em uma planta, né, que eles acreditam nisso. Que assim, então, né, através de várias mortes, através de várias encarnações aqui, o ser humano ele tem a possibilidade de evoluir, né, evoluir suficientemente a ponto de conseguir se aperfeiçoar para poder ir aos céus, né? E a gente tem até diversificações aí, até de ramificações pseudo-cristãs, né, que se diferem nesse ponto aí, como até mesmo as testemunhas de Jeová, né, que eles acreditam que a sepultura é o fim da existência humana, é o ponto final, né? Ali é o Hades, ali é o inferno, é a sepultura. Isso, de certa forma, né, é o desejo de muitos. É o que o ser humano procura, né? Tudo aquilo que o ser humano não concorda com a palavra de Deus, a gente sabe que ele procura inventar vertentes, ele procura inventar alguma coisa para poder se aliviar, né? Para poder aliviar sua própria consciência,
né? E assim, porque esse é o desejo de muitos, que realmente tudo acabasse ali, na morte. Esse é um dos motivos pelos quais existe o suicídio, né, de muitas pessoas aí, infelizmente, às vezes até de irmãos nossos, né? Porque essas pessoas, elas acreditam que elas vão colocar um fim na sua imensa dor, terminando com essa vida. Que ali tudo acabou, que não tem mais continuação, né? Então nós vamos ver a seguir aí que não é verdade, né? Que a vida ela continua realmente após a morte. E o texto ele deixa bem claro que ele fala o quê? Vindo depois disso o juízo, né? Que é como eu falei, o desconforto humano, né? A não aceitação, porque ninguém gostaria que isso fosse verdade. Inclusive os pseudo-cristãos aí, testemunhas de Jeová aí, né? Desmentem essa parte da Bíblia, né? Acho que eles até alteram esses versículos como muitos outros para poder enganar sua própria consciência a respeito do assunto. Então só existem duas maneiras de sair desse mundo atualmente, né? E cada uma com um destino distinto dentro do mesmo lugar. Mas essas duas opções são o quê? Com Cristo e sem Cristo. Não temos outras opções, tá? Então todo ser humano que deixa esse mundo, tanto com Cristo como sem Cristo, ele tem como destino o Hades. Só que existem pontos distintos dentro do Hades para diferenciar aqueles que são de Deus e aqueles que resolveram recusar a oferta generosa que Deus fez à humanidade. Então, assim, o texto, quando ele fala que vem o juízo, né, logo depois da morte, ele não está querendo apontar que o julgamento imediato de Deus após a morte. Ele está querendo apontar, como que eu posso dizer? Ele está querendo dizer que a urgência, está querendo apontar para a urgência dos nossos dias, porque o ser humano ele já deixa este lugar aqui, ele já deixa julgado, ele já deixa esse plano aqui julgado. Então o texto, o ponto do texto é justamente para apontar essa urgência, né? E o cristianismo legítimo, como a gente vê nessa passagem, ele é totalmente o contrário de tudo isso que esse mundo aí fora prega, que as religiões tentam ensinar para as pessoas. Então, sabendo que o homem ele só pode morrer uma única vez, né, nós vamos dar seguimento. Então, depois da morte, né, como acabamos de falar, Deus reserva a alma da pessoa no Hades, no lugar dos mortos. Eu ia pedir para a gente ler todo o texto primeiro, e depois a gente vê no ponto a ponto, né, para uma melhor reflexão, mas eu acho que nós vamos lendo direto as partes do texto para poder economizar um pouco de tempo, tá, gente? Mas eu também vou pedir para alguns irmãos irem lendo esses pedaços do texto junto comigo. Então, são 3 versículos aqui. Vou pedir para algum irmão ler, mas eu não vou. Só essa parte em parênteses que não precisa ler, tá? Que é só uma explicação breve. Seu Nelson, tá fácil aí, seu Nelson? A Bíblia aí? Estão me ouvindo? Então, Positivo. Estamos. Lucas 16, 19, 31 e 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Dá continuidade? Pode dar continuidade até o final da página. No inferno, no inferno, Hades, versão ARC, no hebraico, show. Estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abrão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse: Pai Abrão, tenha misericórdia de mim e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua,
porque estou atormentado neste fogo. Isso. Obrigado, seu Nelson. Obrigado. Então, o que nós vemos nesse texto aqui? Já de cara. Em primeiro lugar, gente, a gente tem que saber de uma coisa, tá? Esse texto aqui, ele aponta esse destino do ser humano depois da vida aqui na Terra, né? Mas esse não vai ser o destino final, tá? Esse não é o destino final do ser humano. A gente vai ver mais para frente. Segundo ponto, que essa passagem que a gente vê aí de Lucas 16, do 19 ao 31, ela não é uma simples parábola, tá? Porque a Bíblia, ela relata o nome de uma pessoa, o que não acontece nos outros exemplos que a gente vê de parábolas que a gente tem, principalmente nos evangelhos. Verso 22, a Bíblia relata, né, o momento da morte de ambos, né? E também o meio de transporte do Lázaro, né? E que os anjos o levaram. Mas e detalhe, né? Os anjos levaram Lázaro, eles levaram o corpo dele? Não, né? Os anjos levaram a alma dele para o descanso ali, né? No lugar de descanso com Abraão, né? O verso 23, eu coloquei esse parênteses aí para explicar, porque nós temos uns probleminha, vamos dizer assim, com a palavra inferno na nossa tradução, porque muitas vezes ela não traduz no literal, né? No grego a gente vê que a gente tem muitas variáveis aí, né? Porque se refere ao destino eterno, se refere ao Geena, se refere ao Hades, ao Sheol. Então nós temos várias referências no original para inferno. E na nossa tradução é somente inferno, né? E aqui, no caso aqui, é o Tártaro, né? Que é a outra divisão, vamos dizer assim, do Hades. Que ele estava falando que o rico, ele estava nesse lugar de tormento, né? E ele podia ver de longe, né, o lugar de consolo aonde o Lázaro estava. Ou seja, eles estavam em um local comum a eles. Era um local comum aonde podia se contemplar o outro lado, podia se ver o outro lado, né? Mas eram locais diferentes e separados. E do lugar onde o rico podia ver o Lázaro, nós vemos que era um lugar que ardia, que queimava, e o atormentava o tempo todo. Vamos adiante. Deixa eu ver se tem mais. Coloquei mais um texto aqui. Primeiro vamos ver o 25 e 26. Deixa eu puxar o painel aqui. O Valdeci tá fácil aí para ler pra gente, Valdeci? Tá sim. Mas Abraão disse, filho, lembre-se de que você recebeu os seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentos, e além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que quer passar aqui até você, não podem, nem os de lá passar para cá. Isso, obrigado. Então, nós vamos aí no verso 25 e 26, um ponto que eu acho que é bom a gente compreender, tá? Não necessariamente o rico está no inferno por ser rico, tá, irmãos? E Lázaro no consolo por ter sido pobre e sofrido toda uma vida, né? Se você for ver o nome Lázaro, ele significa literalmente Deus ajudou, ou Deus é meu auxílio, né? O que já indica pra gente aí, que dá um norte pra gente, de que ele era temente a Deus, tá? E provavelmente ele teve uma boa conduta diante de Deus, mesmo com as suas dificuldades que a gente viu aí no texto que ele teve na sua vida, né? Já o rico,
nós vemos, né, no verso 19, que ele vivia em ostentação. Né? Jesus aponta isso no versículo, que ele vivia em ostentação. Lázaro, ele não tinha nada, mas ele tinha Deus. O rico tinha tudo, mas ele não tinha Deus. Então, nós vemos, né, mais um exemplo aí que a Bíblia nos deixa, que de nada adianta, né? De nada vale a gente ter tudo nessa vida, mas não ter Deus. E que vale de tudo nós não termos nada aqui, né, mas termos Deus no nosso coração, temos Jesus Cristo conosco. Então nós vemos também no texto, né, que Jesus ele afirma que de um lado um está em consolo, do outro lado outro está em tormento, caracterizando uma divisão dentro do próprio reino dos mortos e um abismo que é intransponível no meio deles, né? De modo que nenhum deles pode passar de um lado para o outro. Espera aí, acho que eu vou espirrar. Não foi. Então, de modo que nenhum deles podia passar de um lado para o outro, né? Então, o que é interessante aqui para a gente ver nesse texto também é o quê? É que não se pode deixar o reino dos mortos, ou sequer transitar por ele. O que por si só também já acaba com várias teorias alheias aí de religiões, que espíritos retornam, que eles perambulam, que eles visitam os vivos, que eles dão consultas. Ou seja, uma vez dentro do Hades, você só sairá de lá para o destino eterno, que a gente vai estudar aí nas próximas aulas. Deixa eu ver aqui, acho que eu esqueci de separar esse slide aqui, antes do verso 27 e 28. Espera aí que eu vou voltar. Deixa eu ver. Exatamente. É que eu esqueci de separar o slide, mas só para a gente recapitular, né, do que a gente estava vendo, a gente parou exatamente aqui. Então essa daqui é uma representação do que a gente está estudando nesse momento. A gente viu que o ser humano vem a esse mundo, Jesus Cristo, ele morre naturalmente por causa do pecado, Jesus Cristo veio a este mundo para poder criar uma nova opção para o ser humano, né? E daqui, o ser humano só tem essas duas possibilidades. E esse daqui é uma representação do Hades. O ser humano que sai daqui, deste mundo, sem Deus, sem Cristo, o caminho dele é certo. Ele já é julgado, vamos dizer assim. Ele já vai direto para o Tártaro. E aquele que sai em Cristo sai direto para o paraíso. Deixa eu voltar lá que eu não ajustei esse pedacinho do slide. Quer dizer, eu ajustei, mas eu não salvei. Então acho que na hora que eu fui abrir o PowerPoint aqui, ele voltou do jeito que eu tinha deixado antes. Então, né, vamos continuando. O rico disse: Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também a este lugar de tormento. Então, um ponto importante aqui que a gente vê é o quê? Que o rico ele pediu que mandasse o Lázaro, né, para a casa dos seus pais, para alertar os demais da sua família. Então, ou seja, o ponto que é extremamente importante nesse texto, que às vezes as pessoas deixam passar batido, é o quê? A consciência do rico, ela estava ativa o tempo todo. Ele se lembrava de tudo. Ele sabia das suas más escolhas, ele sabia dos seus pecados. E isso atormentava ele ali no inferno também. E ele sabia quem ficou para trás no mesmo caminho, na mesma linha de caminho que ele. Então, ou seja, você vê, isso é inferno, irmãos. Isso é inferno. A pessoa não tem paz de consciência, a consciência dela não apaga.
Além dela estar num total, num local que tem a total ausência da misericórdia de Deus. Porque aqui, irmãos, quando nós estamos nessa terra aqui, é maravilhoso. A gente desfruta desse corpo que foi concedido, a gente desfruta de um fôlego de vida que foi dado por Deus, a gente desfruta de tudo que essa terra tem para oferecer para nós, para nos alimentar, o ar para nós respirarmos. Mas a partir do momento que a gente se desliga daqui, é aí aonde o ser humano ele vai experimentar a ausência de Deus quando ele morre sem ele. Então, isso é inferno. Além do tormento que ele passava, a própria consciência dele não era apagada, né? Então, é uma das piores partes, vamos dizer assim, de se morrer sem Cristo, nessa vida e ir direto para o Tártaro, né? E nós vemos também que ele apela para o quê? Para um milagre. Né? Ele está pedindo aí para mandar Lázaro para a casa paterna dele. Para Lázaro ir lá, ele tem que ressuscitar. Não tem ou dar consulta dos mortos, vamos dizer assim, fazer uma aparição para a família dele, né? Para só assim convencer a família dele. Então a gente vê aqui também uma similaridade muito grande com o mundo religioso de hoje. Que eles vivem em busca do quê? Sinais miraculosos para pautar a sua fé e dizer que são crentes em Deus. Então a mesma coisa aqui ele estava pedindo. Ele estava pedindo, olha, se de repente você fizer um sinal miraculoso diante da minha família, diante dos meus irmãos ali, acho que eles vão se salvar, eles vão acreditar. Né? Então aí é onde vem a resposta, né? Eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Mas ele insistiu. Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Ou seja, né, através do sobrenatural, qualquer um, inclusive isso é um dos motivos, né, irmãos, eu particularmente, para quem não me conhece, eu vim do mundo denominacional, pentecostal, eu já passei por mais de 10 denominações religiosas aí, né, até eu me firmar em Cristo pela verdade. Tá? E, inclusive, o motivo de muitas pessoas se abre aspas, se arrependerem é justamente esse, de ver alguma coisa que eles acham que é sobrenatural. Alguma coisa que traga algum medo daquilo desconhecido que aquela pessoa está visualizando ali, que ela está contemplando. Então ela tem uma falsa, vamos dizer assim, conversão por causa de um evento miraculoso. E é justamente isso daqui que o Lázaro ele está pedindo para sua família e ele está dizendo aqui, ele está assumindo que se ele tivesse recebido esse tipo de sinal também, de repente ele não estaria nesse lugar de tormento. Abraão, porém lhe respondeu, se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Ou seja, eles têm a Bíblia. Eles têm a palavra de Deus, eles têm os guias de Deus. É uma comparação direta para nós, também nos nossos tempos, né? Porque nós temos a Bíblia, nós temos a palavra de Deus. E aqui também, né, Jesus ele combate essa tese espírita, né, de aparecer, pois ele tinha que ressuscitar ou sair do Hades para falar com eles. Então, a resposta da palavra que eles tinham era a palavra de Deus para os guiar. Assim como nós e a maioria dos seres humanos, né, com exceção de alguns que aí passam por privação da palavra de Deus em alguns locais do mundo, mas temos a palavra de Deus para nos guiar. E nós temos que exercitar nossa fé em Deus, na sua palavra, que é ela que nos apresenta Jesus Cristo e nos apresenta a salvação. Né? Não é nenhum sinal divino, miraculoso. Então, irmãos, essa foi nossa aula de hoje aí. Espero que tenha ficado bem claro para a gente, né? Esse destino aí que todo ser humano tem aí após a vida,
né? E que somente Jesus Cristo pode levar ao paraíso, né? E que nós já deixamos essa vida aqui numa condição julgada, né? Com Cristo ou sem Cristo. Essa é a sentença. Não é a sentença, você deixou essa vida no pecado X, no pecado Y, no pecado Z. A sentença é, você deixou essa vida sem Cristo ou com Cristo. Então, que a gente possa usar a nossa vida com sabedoria, né? Possa usar para Cristo. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Otávio. Deixa eu encerrar o compartilhamento aqui. Obrigado, Marquem. Vamos, então, fazer mais um cântico antes da oração de encerramento. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel e do destilar dos favos. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel e do destilar dos favos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel e do destilar dos favos. Amém. Então vamos orar, irmãos. Vamos orar e agradecer, Senhor. Senhor, maravilhoso Deus, Pai soberano e bendito, louvado seja teu nome santo, sempre, Deus, em nossas vidas. Vidas estas, Senhor, que tu nos deste no princípio, como tu fizeste ao primeiro homem, o sopro de vida, Deus, e assim tu nos criaste, Deus, mas acima de tudo, Senhor, nós te agradecemos porque tu nunca nos abandonaste, Pai, e temos vivido esta vida maravilhosa em Cristo, em que o Senhor nos acompanha todos os dias, todos os momentos, não só, Senhor, nos livrando do mal, não só, Senhor, guardando nossas vidas, nossas almas do inimigo, Deus, mas nos trazendo ao entendimento, por meio da tua palavra, por meio do Senhor, de momentos assim, Senhor, em que os teus servos se reúnem para buscar o conhecimento daquilo que o Senhor tem deixado para nós. Deus, obrigado pelas tuas promessas, pois uma a uma se cumprem em nossas vidas, Pai. Obrigado, Senhor, por esta rica oportunidade de estarmos cedo te louvando, te agradecendo e aprendendo um pouco mais da tua lei, Senhor. Nos fortalecendo cada vez mais naquilo que tu nos deixaste, as tuas promessas, a orientação da tua palavra, não só para nós, Senhor, mas para que nós possamos também orientar tantos que vivem no engano, Senhor, como nós já vivemos. Não nos deixe, Senhor, nos enganarmos em momento algum, mas nos guie, sim, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pelo teu Espírito Santo, o qual tu colocaste no nosso ser, para nós não sermos apenas seres naturais guiados pelos seus próprios pensamentos e desejos e vontades. Obrigado, Pai, porque este mesmo nos conduz à verdade e ao arrependimento. Deus em Cristo, fica com cada irmão, Senhor, nos concede um dia maravilhoso, proveitoso, faz com que, Senhor, possamos ser instrumentos
usados para o louvor da tua glória. Assim, ó Deus, nós oramos, nós te bendizemos, nós te agradecemos em Cristo Jesus. Amém. Amém.